Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e troca, onde a gente aborda importantes temas sobre saúde da população negra. E hoje a gente volta aqui para falar sobre o Afirma SUS, né? O nosso projeto que é desenvolvido aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E para compor a mesa eu convido novamente o professor Glênio e a aluna Ana Luísa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. E para retomar o nosso assunto, eu gostaria de perguntar um pouco sobre as ações que vocês realizam dentro do projeto. Bom, então nós já realizamos algumas ações com o grupo internamente também, com a comunidade externa da UFO. Nós realizamos o curso de letramento racial proposto pela Fiocruz, então todos os membros do Afirma SUS realizaram esse curso. E também um curso sobre a saúde dos povos originários em contexto urbano, que é ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então também todos os membros realizaram esse curso. Realizamos também uma reunião com o Movimento Negro Unificado, levantando as demandas do movimento negro, dialogando sobre como a Afirma SUS poderia contribuir junto a esse movimento. Então já realizamos uma primeira reunião e estamos agendando também uma próxima reunião com esse grupo. Realizamos também uma roda de conversa com a comunidade indígena local aqui de Uberlândia, entendendo o contexto dessa comunidade, entendendo as dificuldades de acesso a serviços de saúde, entendendo os determinantes sociais, e a proposta é a gente conhecer o território. E nessa roda de conversa foi muito interessante que eles comentaram sobre a invisibilidade dessa população aqui no município. Então falta esses dados, faltam essas informações para que essa população ela seja vista e reconhecida aqui no município. Então foi muito, muito bacana essa interação com a comunidade indígena local. E também realizamos uma palestra sobre a saúde dos povos indígenas, que foi agora no último dia 13. Então nós tivemos uma convidada do Mato Grosso do Sul, enfermeira indianara, que tem um conhecimento tremendo sobre saúde indígena. Ela é indígena da etnia Guarani Kaiowá, trabalha com a temática, é aldeada, mas ela consegue dialogar com a saúde dos povos aldeados e também de contexto urbano. Então, acho que seria a pessoa ideal para demonstrar esses contextos diversos da população indígena e dialogar com o contexto urbano aqui de Uberlândia. E agora para vocês, eu deixo a seguinte pergunta, né? Por que mulheres negras, Ana, e indígenas são colocadas como foco prioritário? Quais desigualdades você percebe na prática ou nos dados? Eu acho que é colocado como foco nesse projeto porque nunca é o foco, né? Então, em algum momento, a gente precisa trabalhar sobre isso. Eu acho que é o grupo mais vulnerabilizado, são as mulheres negras e as mulheres indígenas aqui no nosso país. Então, a gente precisa trabalhar sobre esse assunto. Então, eu acho que é um tema sensível que o nosso grupo elegeu para ser trabalhado com mais profundidade, porque a gente não tem muitos dados sobre essas pessoas, né? A gente não tem muitas ações de extensão, de pesquisa e de ensino voltadas para essas pessoas, para esse grupo. Então, o nosso foco é para que exista, né? Então, por isso que a gente escolheu. E eu, como uma mulher negra, vejo que é muito deficiente, né? Coisas voltadas para nosso grupo, né? Não só na questão da universidade, mas como a sociedade como um todo, né? Se a gente pensar na forma como a sociedade é construída, as mulheres negras, eu incluo mulheres pretas e indígenas, elas estão na base da sociedade, né? Então, são as que recebem menos, são as pessoas que mais sofrem violência dentro do ambiente de saúde. Então, eu acho que é de extrema importância que a gente trabalhe sobre esse assunto, porque é uma quantidade expressiva de pessoas no nosso país que pertence a esse grupo, mas que é invisibilizado, né? As suas necessidades são invisibilizadas. Não sei se vocês sabem, mas com relação à violência obstétrica, que é um assunto que eu gosto bastante, as mulheres negras são 70% do grupo, né? Então, a gente sempre está nesses
piores demarcadores de saúde. Então, por que não, né, na verdade, trabalhar elas? Acho que essa seria a pergunta. Perfeito. E quando a gente fala, às vezes, desses grupos prioritários, né, existe também, às vezes, um estigma social. É prioritário, quer se favorecer. Então, assim, existe, né, um contexto social e que, às vezes, quando essas políticas são criadas, existe um viés social com olhares ali já, né? Porque para esse grupo e não para outros grupos, né? A sociedade, às vezes, cobra nesse sentido. Está favorecendo e a questão não é questão de favorecimento, né? É questão de garantir o acesso, a integralidade, né? Todos os princípios do SUS ali no atendimento das populações. Sim, claro, não existe favorecimento, né? O que existe sistematicamente é um desfavorecimento desse grupo. Então, a gente só está tentando mitigar um pouco e tentar equiparar para que essas pessoas tenham o mínimo acesso com relação à saúde, com relação à educação, com relação a tudo mesmo, sabe? Então, não existe um favorecimento, porque, por exemplo, vamos falar sobre a questão do próprio ambiente da Universidade Federal. Não existe um favorecimento porque, mesmo tendo o sistema de cotas, as mulheres negras continuam sendo a minoria. Então, mesmo com, a gente percebe que, ao final, os dados mostram que cerca de 22% das pessoas que estão no ambiente da universidade, né, no geral, são pessoas negras. E as mulheres negras, menos ainda. Então, não existe um processo de favorecimento, existe só uma questão de querer fazer com que essas pessoas estejam nesse ambiente que nos foi negado, né? E sistematicamente. Não é só uma questão de achismo, mas existiam leis que proibiam as pessoas negras, inclusive, de frequentarem esses ambientes, até pouco tempo. Então, eu acredito que é necessário a gente trabalhar esses assuntos porque é muito atual ainda. Eu não vejo tantas melhorias para certos grupos específicos, sabe? No caso, as pessoas negras. Sim. Então, não tem ninguém sendo favorecido, né? Até porque a gente é um reflexo da sociedade escravocrata do nosso país, né? Se a gente não está nesse ambiente, é porque sistematicamente nos foi negado esse ambiente, né? Então, seria favorecimento se só a gente pudesse estar naquele local. Mas não, a gente é minoria de qualquer forma, mesmo sendo a maioria, né? A grande maioria do país. A minoria da população. Exatamente. Perfeito. Professor Glênio, gostaria de contribuir? Falar sobre, assim, a nossa proposta, né, de trabalhar com mulheres negras e mulheres indígenas é a gente trabalhar com a interseccionalidade, né? Então, a gente trabalhar com a questão de gênero e também com a questão de raça-cor. E a gente sabe que as mulheres negras e as mulheres indígenas, como a Ana colocou, são as que mais sofrem. Então, essa foi a nossa proposta. Então, a gente queria falar sobre isso e entender também como está esse universo aqui em Uberlândia. Ainda mais que a gente tem uma comunidade indígena que é invisibilizada e a gente tem uma comunidade, né, negra aqui em Uberlândia que é muito forte, mas no âmbito da universidade, mesmo com as políticas de cotas, a gente observa que nos cursos os negros ainda são um percentual menor, tanto na graduação, quanto também na docência, quanto também técnicos administrativos no âmbito da universidade. Então a gente queria entender, né, e principalmente mulheres negras também, né, que são em menor número. Então a nossa proposta é trabalhar com essa interseccionalidade. Bom, em se tratando de mulheres negras, a Ana trouxe muito bem, são aquelas que sofrem mais violência obstétrica. Tem uma pesquisa, O Nascer do Brasil, da Maria do Carmo Leal, da Fiocruz, ela está na sua 2ª edição, que entrevista mulheres nas maternidades, e ela traz dados relevantes, com recorte racial, que mulheres é que sofrem mais violência obstétrica, as mulheres negras é que peregrinam, né, nas instituições para terem o parto, mulheres que sofrem muita violência pelos profissionais de saúde, não têm assistência adequada. Então a pesquisa ela traz escancara, né, esse cenário das mulheres negras no Brasil. Tem uma pesquisa também da Rede Pensan que fala sobre insegurança alimentar e ela traz um dado interessante, se eu não me engano, de 2024, que lares chefiados por mulheres negras são os lares que têm a maior incidência de insegurança alimentar grave. Ou seja, que não tem o que comer. Sim. Então é um dado também muito relevante. Então a gente precisa de políticas públicas para a gente tirar essas pessoas, essas mulheres, essas famílias
desse cenário. E eu acho que dentro da universidade a gente também tem cenários semelhantes. A gente tem mulheres que sofrem preconceito dentro da universidade, Sim. mulheres que têm filho, que trabalham. Então a gente precisa entender, né, esse cenário aqui dentro da instituição e também fora da instituição. Por isso que a gente também está fazendo esse diálogo com o Movimento Negro Unificado. Em se tratando de mulheres indígenas, a gente tem um dado interessante do censo do IBGE de 2022, que 53% dos indígenas atualmente vivem em contexto urbano. E a gente tem uma política de saúde do Ministério que atende somente indígenas aldeados. Então, ou seja, 53% dos indígenas está fora da política para a população indígena. São excluídos da própria política. Então, é algo que precisa ser... Vai na contramão, né? Vai na contramão. Você tem uma política de saúde específica para os povos indígenas, onde você trata essa questão da especificidade, Sim. porque são mais de 300 etnias, né, mais de 270 línguas diferentes, cada um, né, com as suas particularidades, com a sua organização social. E aí você tem uma política que não atende o contexto urbano, que é a sua maioria. Então é algo que também a gente tem que repensar. A gente tem agora um ministério dos povos originários, dos povos indígenas. Então essa política também ela precisa ser revista. E a mulher indígena ela sofre muito, porque principalmente em contexto urbano, porque ela sai do seu território, vem para o contexto urbano, uma organização social totalmente diferente, um modo de vida diferente, uma alimentação diferente, enfim. E aí a gente também quer entender esse contexto desses indígenas aqui em Uberlândia. A gente tem alunos indígenas dentro da universidade que saem dos seus territórios, vêm para a universidade, um ambiente totalmente diferente, e acaba tendo aquela sensação, será que eu pertenço a esse lugar? Será que eu estou, né, no lugar certo? Será que o lugar me acolhe? Será que tem uma política de permanência para esses indígenas? Então, acho que a nossa proposta é trabalhar essas questões. Então, por isso que a gente acabou escolhendo esse tema. Certo. E a gente vem falando muito aqui ao longo dos 2 episódios sobre o impacto, né, do projeto na saúde como um todo. Trazendo para a realidade brasileira, vocês poderiam pontuar, assim, qual que é o impacto de um projeto como esse dentro do nosso Sistema Único de Saúde? Olha, o impacto é gigantesco. Primeiro, na formação. A gente vai conseguir formar profissionais que vai ter esse olhar mais sensível para essa população vulnerabilizada. Como a Ana comentou, são pessoas vulnerabilizadas também olhando para outras pessoas vulnerabilizadas. Então, a gente vai conseguir formar profissionais mais sensíveis. Então, acho que é o primeiro impacto. O segundo impacto é esse diálogo direto com as comunidades, esse diálogo direto com a população, onde a universidade consegue se aproximar do território. Então, você se aproximando do território, você consegue entender os determinantes sociais daquele local. E isso também já é um processo que auxilia na formação e também no contato com o território. E o outro impacto é a diversidade dentro do grupo Afirma SUS. Porque a gente tem, como eu comentei, a gente tem alunos de diversas áreas e essa diversidade, ela também influencia numa boa formação, porque a gente consegue dialogar diferentes frentes do conhecimento. Então isso propicia um profissional formado com um diálogo com outros profissionais também de outras áreas. Eu dou aula no curso de medicina e quando a gente discute o projeto terapêutico singular, ou PTS, a gente relata que o PTS ele precisa ser multiprofissional. E os alunos acabam relatando, mas eu não sei o que a enfermagem faz, eu não sei o que a psicologia faz, eu não sei o que o serviço social faz. Então, acho que esse projeto, ele vem, de certo modo, reduzir essa lacuna, né, de interação entre as áreas. Eu concordo completamente com o Glênio. Estando no cenário, né, da saúde, eu acredito que ter essa experiência faz a gente ter um olhar muito mais humanizado durante o atendimento, né? Para tentar considerar essas questões sociais, essas questões étnicas durante o atendimento e tornar esse processo um pouco mais humanizado, entender todas essas singularidades, tentar abarcar o máximo possível de conhecimento e tentar transpor isso para o paciente, né, para ele se sentir mais confortável, em falar um pouco sobre a vida dele.
Enfim, eu acredito que é mais por uma questão de experiência mesmo. Eu acredito que ajuda a gente a lidar com o paciente de uma melhor forma, uma forma que a gente não aprende na instituição, né? Eu acredito que não aprende no método tradicional. Então, traz esse olhar mais humanizado mesmo. Eu queria fazer uma pergunta em relação a quais desafios que vocês já enfrentaram em relação à implementação do projeto, tanto dentro da instituição, né, na universidade, quanto no território. Bom, dentro da instituição a gente teve todo o apoio, né? O apoio da Diepafro. Esse é um projeto ligado à Diepafro também, igual aqui o Escute o Tom. Então a Diepafro deu todo o apoio para a gente durante a construção do projeto, agora também durante a execução. A palestra que a gente realizou no último dia 13, ela foi financiada pela Diepafro. Então a vinda da palestrante, a Diepafro financiou. Então aqui na instituição a gente está tendo todo o apoio e estrutura para a execução. Desafios que eu acabei observando, o primeiro é recurso financeiro do Ministério da Saúde. Existe uma proposta de um recurso financeiro para a gente executar algumas atividades do projeto e a gente não sabe quando esse recurso chegará até nós. É um recurso pequeno, mas é um recurso necessário para a gente realizar algumas ações. Então, nas reuniões de monitoramento, a gente vem solicitando informações de quando esse recurso vai chegar para que a gente consiga também realizar algumas ações que a gente necessita de algum recurso financeiro. Uma outra dificuldade que a gente tem é conciliar o horário dos alunos para a gente realizar as reuniões presenciais, né? A gente tem 2 calendários na UFO, a gente tem um calendário do curso de medicina e o calendário dos outros cursos de graduação, então a gente tem uma dificuldade de conciliar as agendas para que a gente possa realizar as nossas reuniões. Mas a gente está conseguindo realizar na medida do possível, à medida que as pessoas, né, tenham um horário, uma janela nas suas atividades, a gente consegue executar as nossas atividades. E um outro desafio é lidar com a diversidade, né? Então a gente tem divergências de opiniões, a gente tem divergências de pensamento, mas eu acho que isso fortalece o grupo, né? Então a gente lidar com essas divergências, eu acho que deixa o grupo mais forte. Eu acho que no início talvez a gente tenha uma dificuldade de manejar essas questões, mas eu acho que vem para fortalecer o grupo. Com relação ao apoio que a gente está recebendo, a instituição apoiou muita gente e acredito também que vale a pena salientar que a comunidade externa, eu acredito que também está apoiando muita gente, principalmente com relação à articulação que a gente teve com o movimento indígena, que ao tempo todo se mostraram super interessados em ajudar a gente com a palestra que ocorreu agora dia 13, com relação ao movimento negro, com relação à batalha de rima, né, que a gente articula muito com essas pessoas. Então, a todo tempo eu percebi que as pessoas estão muito abertas, né, as pessoas têm interesse que o projeto exista, que o projeto tenha ações contundentes assim. Então, eu acredito que para além do apoio que a instituição está dando para a gente, a comunidade está sendo muito importante para o nosso projeto ter relevância. Enfim, eu acredito que está sendo muito positivo no geral, né, todo esse apoio que a gente está recebendo. E com relação a esse contato com a comunidade que você traz, né, Ana, você fala dessa recepção, dessa facilidade. Num primeiro momento, existe um estranhamento? O pessoal da universidade chegou aqui, o que será que eles querem saber? Será que eles querem saber alguma informação nossa? O que eles vão fazer com isso? Ou eles são bem tranquilos, isso já é comum para eles? Não, eu acredito que no início tem até um certo estranhamento, porque quando existe essa procura é mais num quesito de aconselhamento, né? Que nem a gente estava discutindo na última palestra, e não no sentido de construção em conjunto. O nosso objetivo é construir em conjunto, não só consultar eles para ter uma opinião e executar individualmente, mas construir em conjunto, sabe? Então, eu acredito que a gente teve esse apoio maior, porque o intuito não era fazer de forma singular, mas em conjunto com eles, respeitando a cosmovisão deles, respeitando o que eles queriam que também fosse trabalhado. Então, por isso que eu também acredito que a gente recebeu esse apoio maior. E assim, eu gosto de trabalhar nessa perspectiva, né,
de trabalhar com e não trabalhar para. Então, ou seja, trabalhar junto com a comunidade, trabalhar junto com os alunos. E tanto no AfirmaSUS quanto também no AfroSaúde, que são os dois projetos que eu estou à frente, né? Aqui o AfirmaSUS, eu como tutora, a professora Yara como co-tutora e a professora Karine como preceptora, os alunos estão sendo protagonistas do processo. Então, os alunos que elaboraram o projeto da palestra, os alunos que estão elaborando o projeto de pesquisa, os alunos que estão elaborando as atividades de extensão, então eles são protagonistas do processo. E aqui no AfroSaúde também, os alunos são protagonistas do processo, são os apresentadores do podcast, né, construindo as suas pesquisas. Então, acho que esse protagonismo vai dando maturidade para os alunos. Então, acho que esse é o processo, né, da autonomia e deixar que as pessoas vão criando aí a sua maturidade, a sua visão crítica. Certo. E aí a gente entende também que essa interseccionalidade, né, das vulnerabilidades, ela tem um impacto muito grande sobre a saúde mental, né? Vocês falaram aqui, né, que a gente tem alunos da psicologia abordando, compondo também, né, o grupo. E aí eu queria saber se vocês também abordam essa parte durante os eventos de vocês. A gente tem uma parceria com o Proteger-se. Então, a gente tem alguns alunos do AfirmaSUS que também estão compondo a equipe do Proteger-se. Porque a saúde mental é um dos eixos do AfirmaSUS, eixo prioritário, que a gente tem que trabalhar a saúde mental, é um dos eixos prioritários. Então, a gente ainda não começou a abordar esse tema saúde mental, nem internamente e nem também nos nossos encontros temáticos a nível de Ministério da Saúde, que precisa também de um conhecimento para a gente conseguir abordar essa temática, de como que a gente vai abordar. Mas é uma proposta, né, a gente começar a abordar essa temática a nível local e também a nível nacional do projeto. Foi uma demanda que surgiu até mesmo na última reunião de monitoramento do AfirmaSUS, porque a maioria dos projetos estão trabalhando em saúde mental e a gente já teve alguns casos relacionados à saúde mental de estudantes do AfirmaSUS de outras universidades. Então, foi uma temática que está vindo muito forte nesse projeto. Então, algumas ações a gente pretende realizar em breve. Mas, a princípio, a gente tem esses estudantes que estão dando um apoio no Proteger-se, realizando o atendimento no Proteger-se, juntamente com a equipe daquele projeto, e a professora Karine, que é preceptora do AfirmaSUS, dando suporte para esses estudantes no projeto Proteger-se. É nossa pesquisa, né? E a nossa pesquisa. Que a gente está escrevendo, o nosso projeto é voltado para a saúde mental, principalmente de mulheres negras e indígenas no contexto da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente percebe que existe uma necessidade, né, da gente trabalhar essa questão da saúde mental, principalmente nesse grupo, porque a gente percebe que esse grupo, ele é atravessado por muitas violências, né? Então, existe uma necessidade da gente abordar esse assunto e a gente queria saber se está sendo bem trabalhado, se essas pessoas estão recebendo o devido acesso ao atendimento de saúde no contexto da universidade. Então, eu acredito que a gente tem, né, essa atuação com Proteger-se, mas é um interesse do grupo como um todo entender essa questão da saúde mental desse grupo, né, das mulheres indígenas e negras, tanto que nosso objetivo de pesquisa é entender isso também. Certo, legal. Agora, para encerrar, gostaria de saber de vocês, assim, quais são as perspectivas futuras que vocês têm em relação tanto ao projeto quanto ao impacto dele na saúde ou na formação acadêmica de um profissional de saúde, e que vocês deixassem uma mensagem, assim, em relação a isso para os nossos ouvintes. Bom, eu acho que em relação ao projeto, o impacto, primeiro, na formação de profissionais mais sensíveis para essas temáticas, para essas populações vulnerabilizadas, estreitar a relação da universidade com essas populações vulnerabilizadas e dar voz e visibilidade também para essas populações. Eu acho que esse é o grande impacto diferencial desse projeto,
E, para além disso, é um projeto que apoia a permanência de estudantes vulnerabilizados na universidade e dá visibilidade também para esses estudantes. Por isso que eu sempre sou da opinião desse projeto que os estudantes devem ser os protagonistas, para dar visibilidade para eles. Não é o Glênio que tem que ir à frente, dar uma palestra, e sim os estudantes. Eu coloco muito eles para falar, né? Principalmente o Gustavo, né? Todo evento que a gente participa, o Gustavo é um estudante nosso do curso de medicina, ele sempre se dispõe a estar à frente para falar sobre o projeto. A gente foi na Batalha de Rima, ele quis falar sobre o projeto. Eu falei, Gustavo, então você vai falar. Na palestra que a gente teve sobre saúde dos povos indígenas, ele se propôs compor a mesa. Então, falei, fale sobre o projeto, né, para ele falar sobre o projeto. Então, eu acho que o protagonismo é dos alunos, né, não do professor. Eu acho que esse também é um diferencial do projeto, dar esse protagonismo, esse pertencimento para os alunos, eles se reconhecerem como elementos importantes desse projeto. Então, eu acho que isso é um diferencial. E a mensagem que eu deixo aqui para todos e para todas é que a gente tem esse olhar mais sensível para as populações vulnerabilizadas. A gente tem a população negra em Uberlândia que sofre com racismo. A gente tem a população indígena que é invisibilizada, o município não reconhece essa população. Então, que a gente tenha essa sensibilidade e a gente consiga ter uma empatia para essas populações. Não só essa população indígena, a população negra. A gente também tem venezuelanos, a gente também tem haitianos, a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas trans. Então, são pessoas que muitas das vezes sofrem dentro das instituições. Então, que a gente tenha um olhar mais sensível para essas pessoas. É essa mensagem que eu tenho. Com relação às minhas perspectivas futuras, mas não só para o projeto, né, com todos os benefícios que o projeto pode trazer, eu acredito que na perspectiva mais imediata mesmo, porque a gente trabalha muito pouco esse assunto no contexto da universidade, sabe? Até hoje, eu estou no 8º período e eu acredito que 1 ou 2 palestras eu vi com relação ao tema em todo esse meu percurso na universidade. Então, eu acredito que, como perspectiva, principalmente no meu camping, que é um camping voltado para a área da saúde, mais conservador, enfim, eu acredito que a gente precise, né, que a gente trabalhe mais esses assuntos. Com a presença, né, do Afirma SUS, eu acredito que esses assuntos vão ser mais abordados, mais trabalhados e, consequentemente, isso vai refletir no atendimento, no ambiente de saúde também, né? Então, uma perspectiva mais imediatista eu tenho com relação ao Afirma SUS, que eu acho que a gente precisa falar sobre alguns assuntos e esse projeto é o meio que a gente tem de falar, porque se não for por ele, a gente não tem acesso a esses contatos, né, a esses assuntos habitualmente na nossa universidade. Não, pelo menos não no meu campi, habitualmente. E com relação ao que eu tenho, né, para deixar de mensagem ao podcast, é que a gente precisa se articular. A gente precisa se juntar quanto grupo, quanto pessoas de diferentes grupos minoritários para que as coisas melhorem, para que as coisas mudem. Então, as coisas só vão melhorar de fato, a gente só vai ter uma saúde mais equânime, a gente só vai abordar mais esses assuntos se a gente tomar o protagonismo desse assunto, sabe? Se a gente tomar a frente, se a gente brigar, se a gente falar, não, isso aqui tem que acontecer, a gente tem que ter um atendimento melhor para as pessoas indígenas aqui na universidade, a gente tem que ter um atendimento melhor para as pessoas negras aqui na UFO, a gente precisa se organizar quanto grupo mesmo e brigar para que as coisas aconteçam. Então, essa a minha mensagem. E é claro, o nosso assunto está maravilhoso, um assunto que rende bastante, claro que não acaba por aqui, mas nós vamos encerrar a nossa entrevista e aos convidados de hoje, foi um prazer ter vocês aqui conosco para essa conversa, para apresentar esse projeto tão interessante e que com certeza trará bons frutos à universidade, à sociedade e aos alunos envolvidos. Então, muito obrigado, professor Glênio, obrigado, Ana, e obrigado a vocês, ouvintes. Um agradecimento especial ao nosso apoiador, o DEPAFRO-UFO, e sigam o nosso perfil nas redes sociais, que é o @afrosaúde. Deixa onde que a gente pode seguir, o que o Afirma SUS está fazendo?
Tem alguma rede social? Tem. Sim, a gente tem uma rede social, um Instagram. Depois vocês seguem lá, chama Firma Suzufo. É só colocar o arroba lá que já acha a gente. Certo. Então, para acompanhar os próximos episódios, né? Sobre como vai ser esse a Firma SUS, quais são os frutos que eles vão fornecer pra gente, sigam lá, tá bom? E nos vemos na próxima semana com mais um episódio. Até o próximo episódio. Tchau!